Há uma palavra que não para de cair sobre a FIFA este ano, e não vem de adeptos furiosos a escrever em maiúsculas. Vem de um antigo presidente da FIFA, de membros do Parlamento Europeu, de uma organização de direitos humanos, que está agora a bater a porta da Comissão de Ética Olímpica e de um dos comentadores de futebol mais incisivos da televisão norte-americana e britânica. A palavra é ditadura. E quando chegar ao fim desta história, perceberá por que razão tantas pessoas tão diferentes, a falar a partir de espaços tão diferentes, continuaram a recorrer exatamente à mesma palavra durante o verão do Mundial de 2026. Comecemos onde o mundo do futebol começou, em Kansas City, ao 72º minuto dos quartos de final do Mundial entre a Argentina e a Suíça. A Suíça acabara de empatar a uma bola. Dan N'Doye tinha marcado um golo sereno e cheio de confiança, silenciando por instantes um estádio que esperava uma caminhada tranquila da Argentina. Durante alguns minutos, a Suíça pareceu a melhor equipa em campo, mais rápida, mais intensa, mais faminta, a jogar com a liberdade de uma seleção que já tinha eliminado a Colômbia e a Argélia para chegar até ali, no seu percurso mais profundo no Mundial desde 1954. Depois, Breel Embolo entrou na grande área. Caiu. Leandro Paredes pareceu tocá-lo. O árbitro, o português João Pedro Pinheiro, tomou em tempo real a decisão óbvia. Falta, cartão amarelo para Paredes, o jogo prossegue. Nada de invulgar tinha acontecido. Pelo menos ainda não. O que aconteceu a seguir é a parte que acompanhará este Mundial durante anos. A equipa de vídeo-árbitro, instalada numa sala de controlo em Dallas, voltou às imagens e encontrou algo que o árbitro não podia ter visto à velocidade normal. Paredes nunca chegou, de facto, a tocar em Embolo. O contacto que parecia ter provocado a queda não existiu. Embolo começara a cair antes de o lance chegar sequer ao seu corpo. Em linguagem simples, tinha simulado. É aqui que a história se complica e deixa de ser apenas uma história de futebol. O protocolo do vídeo-árbitro inclui uma disposição para aquilo a que se chama identidade trocada, uma regra que permite aos árbitros corrigir um cartão quando este é mostrado ao jogador errado. Pinheiro dirigiu-se ao monitor junto à linha lateral, viu a repetição e corrigiu a decisão. Anulou o amarelo a Paredes. Depois levou novamente a mão ao bolso e mostrou o cartão a Embolo, desta vez por simulação. Isoladamente teria sido apenas uma pequena nota de rodapé. Só que Embolo já tinha visto um cartão amarelo na primeira parte por uma falta sobre Paredes, precisamente. Um segundo amarelo no mesmo jogo significa expulsão automática. Assim, no espaço de cerca de 90 segundos, a Suíça perdeu um jogador, não por uma entrada perigosa, não por conduta violenta, mas porque a revisão em vídeo corrigiu a identidade do destinatário de um cartão e essa correção acabou por ativar uma expulsão automática. Embolo saiu do relvado em lágrimas. A Suíça disputou os últimos 38 minutos do tempo regulamentar e os 30 minutos completos do prolongamento com 10 jogadores frente aos campeões do mundo em título. A Argentina venceu por 3-1. A melhor campanha suíça num Mundial em 72 anos não terminou com um remate falhado ou um erro defensivo, mas com um cartão. A reação dentro do balneário suíço diz tudo sobre a forma como a decisão foi recebida. Remo Freuler, médio de 32 anos com bastante mais de 300 presenças na Premier League e alguém pouco dado a declarações dramáticas, chamou-lhe um desastre. Disse não compreender como uma revisão em vídeo podia transformar uma partida daquela maneira e recordou que várias entradas duras tinham passado sem análise no início do mesmo encontro. A sua pergunta não era verdadeiramente sobre saber se Embolo começou a tocar no chão antes do contacto. Era uma questão de proporcionalidade. Deve um sistema criado para corrigir erros claros e decisivos poder apagar um jogador por causa de um cartão que, por si só, não originou um golo, um pênalti ou qualquer vantagem direta para o adversário? O capitão da Suíça, Granit Xhaka, foi ainda mais direto. Disse que a regra podia existir no papel e que, tecnicamente, os árbitros até a podiam ter aplicado de forma correta, mas que uma revisão em vídeo não deveria poder matar um jogo daquela maneira. A sua frustração, traduzida na forma mais simples, era esta. A sua equipa tinha da Argentina controlada, 11 contra 11. A Suíça acreditava que tinha o jogo na mão. 4 palavras que provavelmente acompanharão este torneio durante muito tempo. 11 contra 11 tínhamos-los. Até o selecionador suíço, Murat Yakin, admitiu algo extraordinário depois da partida. Disse que não sabia que esta regra específica existia antes de ela custar um jogador à sua equipa num quarto de final de um Mundial.
classificou toda a sequência como desnecessária e profundamente dolorosa, uma oportunidade histórica perdida por aquilo que considerou um erro de arbitragem, embora, pela letra do regulamento, nada estivesse tecnicamente errado. É nesse espaço, entre o que está tecnicamente certo e o que parece justo, que regressa a palavra famosa de Gary Neville. O antigo defesa do Manchester United, hoje comentador, passou o torneio a insistir no mesmo tema em direto. Semanas antes, no Catar Suíça, da fase de grupos, perdeu a paciência quando a FIFA não mostrou o gráfico automático do fora de jogo ligado a um penalti polêmico. A FIFA alegou uma breve falha técnica. Neville não aceitou. Os adeptos, disse, merecem ver as provas por detrás de decisões que resolvem jogos de um mundial. Quando não as veem, tudo parece menos arbitragem e mais uma autoridade que não responde perante ninguém. Sinceramente, isto é uma ditadura. Por isso, quando o caso Embolo explodiu algumas semanas depois, Neville já tinha a palavra preparada. Voltou a usá-la, desta vez a propósito de um cartão vermelho e não de um gráfico em falta, mas a queixa de fundo era idêntica. Nunca se tratou realmente de saber se uma decisão isolada estava correta de acordo com o regulamento. Tratava-se de perceber se um sistema capaz de entrar em qualquer jogo, a qualquer momento, e alterar por completo a sua forma, sem recurso, e sem verdadeira transparência para quem está a assistir, se tornou maior do que o desporto que deveria servir discretamente em segundo plano. Pierluigi Collina, responsável pela arbitragem da FIFA, deu a mesma resposta que tem dado sempre que esta pergunta surge neste torneio. Defendeu os árbitros. Disse que ninguém podia pôr em causa a sua integridade. Apontou para o facto de as decisões estarem tecnicamente corretas, como prova de que o sistema funciona exatamente como foi concebido. O que nunca respondeu verdadeiramente foi a segunda pergunta, que Freuler, Xhaka, Yakin e Neville estavam de facto a colocar. Não se as decisões respeitaram o regulamento, mas se uma modalidade pode conservar a confiança de quem a acompanha quando cada grande momento pode ser reescrito por uma revisão que ninguém fora de uma unidade de produção compreende por inteiro. A tensão entre correção técnica e confiança pública seria, por si só, uma história suficiente para este verão. Mas não está de acontecer de forma isolada. Está inserida numa tempestade muito maior e muito mais política em torno do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e da sua amizade cada vez mais pública com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este é o contexto de que precisa. Em dezembro do ano passado, na cerimônia do sorteio do Mundial realizada nos arredores de Washington, no Distrito de Colômbia, Infantino entregou ao presidente Trump o primeiro Prêmio da Paz da FIFA. Uma distinção totalmente nova que a organização nunca tinha atribuído. Infantino descreveu-a como algo de que o mundo precisa da parte de um líder. Nos meses seguintes, elogiou Trump repetidamente em público. Afirmou nas redes sociais que ele merecia o verdadeiro Prêmio Nobel da Paz e disse perante uma plateia empresarial em Miami que o mundo devia apoiar o que o presidente norte-americano estava a fazer porque, nas suas palavras, parece bastante bem. Essa proximidade transformou-se num escândalo ativo poucos dias antes do encontro entre Argentina e Suíça. Nos 16avos de final, o avançado dos Estados Unidos Folarin Balogun foi expulso frente à Bósnia e Herzegovina, o que deveria ter provocado uma suspensão automática de um jogo e afastá-lo da partida seguinte contra a Bélgica. Em vez disso, a Comissão Disciplinar da FIFA levantou a suspensão, numa medida quase sem precedentes na história moderna dos mundiais, e Balogun foi autorizado a jogar. A Federação Belga de Futebol protestou antes do apito inicial. A FIFA rejeitou o recurso. A Bélgica, claramente motivada por toda a situação, entrou em campo e venceu ainda assim por 4-1. O que tornou a decisão explosiva não foi apenas a própria revogação, mas o que surgiu logo depois. O presidente Trump confirmou publicamente que tinha telefonado pessoalmente a Infantino para pressionar no sentido de a suspensão ser revista, descrevendo o cartão vermelho como uma grande injustiça. Disse que os dois mantêm uma relação próxima e não escondeu que a tinha utilizado. Infantino, por seu lado, insistiu que os órgãos disciplinares da FIFA atuam de forma independente e que se limitara a informar o presidente de que já estava em curso um processo jurídico. A explicação quase nada acalmou. Em poucos dias, mais de 70 eurodeputados exigiram por carta uma investigação à decisão.
Já em junho, cerca de 50 tinham enviado outro texto, preocupados com o Prêmio da Paz e com repetidas violações, segundo eles, das regras de neutralidade política da FIFA. A Federação Norueguesa apoiou o inquérito. A UEFA chamou incompreensível a anulação da suspensão e afirmou que fora ultrapassada uma linha vermelha. Depois surgiu uma escalada mais séria. A Foursquare, organização londrina de direitos humanos e integridade no desporto, anunciou uma queixa contra Infantino junto dos investigadores de ética do Comitê Olímpico Internacional. Para o grupo, não é um caso isolado, mas um padrão de envolvimento político que começa no Prêmio da Paz e continua no caso Balogun. O comitê pode agir porque Infantino ocupa um dos seus raros lugares individuais de alto nível. A presidente Kirsty Coventry garantiu que qualquer queixa seria analisada. E é aqui que aquela outra palavra volta a surgir, vinda de uma fonte que talvez não esperasse. Sepp Blatter, antigo presidente da própria FIFA, afastado durante anos do futebol internacional por causa do seu próprio escândalo ético, deu uma entrevista no início deste ano em que acusou o sucessor de ter transformado a organização exatamente naquilo a que Gary Neville viria mais tarde a chamarem direto na televisão. Uma ditadura construída não sobre regras transparentes, mas sobre relações pessoais e poder sem controle no topo. A palavra pode parecer justa ou não, mas o padrão é difícil de ignorar. A Argentina esteve no centro de cerca de 6 polêmicas de vídeo em apenas 4 jogos a eliminar, quase sempre com a decisão técnica a seu favor. Uma entrada sobre Kylian Mbappé não deu cartão. Um golo contra a Argélia foi anulado após uma revisão que recuou quase 100 jardas, cerca de 90 metros, na jogada. Uma falta antes do golo decisivo de Enzo Fernandes contra o Egito não foi revista, levando a Federação Egípcia a dizer que o torneio parecia manipulado contra a sua equipa. Apesar dos elogios à luta demonstrada, a suspensão de Balogun foi levantada em 48 horas, quase sem explicação, após um telefonema direto do presidente norte-americano. E Embolo foi expulso por uma regra que o próprio selecionador desconhecia antes de ela lhe custar as meias finais. Nada disto prova que qualquer decisão isolada tenha sido tomada de má fé. É provável que Colina diga a verdade quando afirma que os árbitros seguiram sempre a letra do regulamento. Mas esse é precisamente o argumento que críticos como Neville, Freuler, Xhaka e agora dezenas de legisladores europeus lhe devolvem. Um sistema pode cumprir perfeitamente as suas próprias regras e, ainda assim, perder a confiança das pessoas que dependem de o sentir justo. A FIFA continua a responder à pergunta sobre se as regras foram aplicadas corretamente. O mundo do futebol e cada vez mais o mundo político que observa a partir de Bruxelas e Genebra continua a fazer uma pergunta completamente diferente: se as próprias regras e as relações que estão acima delas ainda merecem essa confiança. Há ainda um pormenor menor e mais estranho escondido na decisão sobre Embolo que vários analistas de futebol assinalaram quase de imediato, porque revela algo desconfortável sobre a forma como a regra da identidade trocada funciona na prática. O protocolo de revisão só permite aos árbitros corrigir a identidade de um jogador advertido depois de um cartão já ter sido mostrado. Por outras palavras, se Pinheiro tivesse analisado o lance em tempo real e decidido mandar seguir sem mostrar cartão a ninguém, a equipa de vídeo-árbitro não teria qualquer mecanismo para intervir apenas sobre a simulação. Não existe uma categoria independente de revisão destinada unicamente a punir uma simulação depois do lance, a não ser que tenha sido primeiro mostrado um cartão a outro jogador. Assim, a única razão pela qual a queda de Embolo pôde ser punida foi o facto de a decisão inicial de Pinheiro, perfeitamente razoável em tempo real, de advertir Paredes ter aberto uma porta que, de outro modo, teria permanecido fechada. A decisão correta criou as condições para a decisão mais prejudicial. Isto não é corrupção, não é parcialidade. É o que acontece quando uma regra tecnicamente sólida interage com uma sequência de acontecimentos que ninguém que a escreveu chegou verdadeiramente a imaginar. Alargue-se um pouco mais o enquadramento e a imagem da credibilidade da FIFA torna-se ainda mais confusa. Na cerimônia do sorteio do Mundial, em dezembro passado, o momento do Prêmio da Paz já tinha dado origem a queixas formais.
Nesse mesmo mês, a Fair Square, organização londrina de defesa dos direitos humanos, apresentou diretamente à FIFA uma queixa ética, argumentando que entregar a um chefe de Estado em funções uma distinção totalmente nova, atribuída pela primeira vez e inventada especificamente para a ocasião, constituía, por si só, uma violação evidente das regras de neutralidade política inscritas nos próprios estatutos da FIFA. Esses estatutos não são vagos neste ponto. O artigo 4º afirma claramente que a FIFA permanece neutra em assuntos políticos, e o artigo 15º do Código de Ética exige que todos os dirigentes, até o próprio presidente, mantenham a mesma neutralidade, prevendo consequências disciplinares reais para quem a viole. 7 meses depois, a Fair Square diz não ter recebido qualquer atualização sobre a queixa original, um silêncio que apenas acrescentou combustível à nova denúncia apresentada depois da anulação da suspensão de Balogun. Os defensores de Infantino lembram com razão que um mundial repartido pela primeira vez entre Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções, exige contactos com o governo norte-americano sobre estádios, segurança e vistos. Estes últimos foram uma fonte discreta de tensão. Jornalistas e pelo menos um oficial de jogo terão visto a entrada recusada antes de certas partidas, e a Federação Iraniana não enviou representantes ao sorteio de dezembro por falta de garantias para a delegação. Trump reforçou a mistura entre política e futebol ao sugerir, meses antes do torneio, que jogos poderiam sair de cidades com presidentes de Câmara democratas se previsse qualquer sinal de problemas. Nada disso prova irregularidades em qualquer decisão de arbitragem concreta, mas ajuda a explicar por que razão. Quando a suspensão de Balogun foi levantada poucos dias antes do vermelho a Embolo, a reação europeia foi tão rápida e coordenada. A UEFA não costuma publicar em tempo real declarações públicas a criticar os processos disciplinares da FIFA. E, ainda assim, a sua resposta, classificando a anulação como incompreensível, surgiu no espaço de cerca de um dia. Essa rapidez sugere uma instituição que já observava atentamente a relação de Infantino com o presidente norte-americano, à espera de uma decisão concreta para apontar, em vez de se limitar a reagir em abstracto a uma amizade que considerava desagradável. Também vale a pena ser justo para com o outro lado da história, porque nem todos concordam que estas decisões tenham sido realmente erradas. Vários especialistas em regras, depois de analisarem a repetição de Embolo, imagem a imagem, concluíram que o segundo cartão amarelo, por si só e sem todo o contexto envolvente, estava quase certamente correto. Embolo parece começar a cair uma fração de segundo antes de chegar o verdadeiro contacto de Paredes, e uma simulação dentro da área é exatamente o tipo de erro claro que o sistema de revisão foi criado para detectar. A queixa de Freuler, Xhaka e Yakin nunca foi verdadeiramente a de que os árbitros tinham visto algo inexistente. Era sobre o momento, sobre a proporcionalidade e sobre uma regra tão obscura que até um selecionador num mundial desconhecia a sua existência até ela terminar a participação da sua equipa. Essa distinção atravessa quase todas as polêmicas deste torneio. O golo da Argélia, anulado depois de a revisão ter recuado quase 100 jardas e várias trocas de bola na construção da jogada, podia ser defendido pela letra das disposições relativas à mão e às faltas, embora, para um estádio cheio de pessoas a assistirem direto, parecesse que os árbitros estavam a reescrever a história a partir de outra sala. Cada decisão, considerada isoladamente, sobrevive a uma defesa baseada nas regras. Só quando 6 se acumulam, todas a beneficiar a mesma equipa, é que as pessoas começam a procurar palavras como manipulado ou ditadura, ou, no caso de Sepp Blatter, algo muito próximo das duas. Para Gianni Infantino, pessoalmente, o momento dificilmente poderia ser pior. Está na recta final da organização do primeiro Mundial alguma vez disputado em 3 países, um acontecimento que passou anos a promover como o ponto máximo da sua presidência. E, em vez de dominar as manchetes com recordes de assistência, está a enfrentar queixas éticas formais de um organismo com verdadeiro poder disciplinar sobre ele próprio. Como Infantino ocupa um dos limitados lugares de membro individual do Comitê Olímpico Internacional, atribuído em 2020, a respectiva comissão de ética pode investigá-lo e, em teoria, recomendar sanções que nada têm a ver com os processos internos da FIFA. Isso significa que não pode simplesmente esperar que as críticas passem, como fez em conflitos anteriores. Sepp Blatter
A observar tudo a partir da margem de uma suspensão da qual nunca se libertou totalmente, não possui grande autoridade moral, e os críticos foram rápidos a recordá-lo quando as suas declarações começaram a circular. Mas o seu enquadramento ficou por uma razão. Blatter argumentou que a presidência moderna da FIFA se afastou dos controlos institucionais que, no passado, faziam com que as grandes decisões parecessem pertencer a uma federação e não às relações pessoais de um único homem. Seja ou não uma avaliação inteiramente justa de Infantino, ela ecoa quase palavra por palavra a linguagem que Neville usou semanas depois sobre um gráfico de fora de jogo em falta e, de novo, sobre um cartão vermelho em Kansas City. Dois homens com quase nada em comum chegaram à mesma palavra com poucos meses de diferença, a descrever duas queixas completamente distintas. O que acontecer a seguir dependerá menos de uma revisão específica do que das meias finais. A Argentina avança, e se continuarem as decisões tecnicamente defensáveis, mas nocivas para a percepção pública, aumentará a pressão sobre Colina e Infantino para explicarem o processo, em vez de apenas defenderem a sua integridade. Os legisladores europeus já mostraram que passarão de cartas a queixas perante organismos externos, sem esperar que a FIFA se fiscalize a si própria. Para a Suíça, o torneio já terminou e nenhuma queixa ética apresentada em Genebra alterará esse facto. O feito de chegar a uns quartos de final de um Mundial pela primeira vez em 72 anos merecia ser recordado pelo próprio futebol, pela finalização serena de Ndoye, pela liderança de Xhaka ao longo de toda a competição, pela presença segura de Freuler no meio-campo, construída em mais de 300 aparições na Premier League. Em vez disso, será provavelmente lembrado por 4 palavras ditas por um capitão que ainda tentava compreender o que acabara de acontecer à sua equipa. 11 contra 11, tínhamos-los. E por uma palavra pronunciada semanas antes por um comentador que ainda nem sequer falava daquele jogo específico, mas que de algum modo já tinha a palavra certa à espera.